Blitz do Nexus é um modo rotativo do League of Legends no modo Battle Royale, feito no maior estilo maquete de feira de ciências do ensino fundamental. Porque olha essa montagem tosca de elementos do Summoner's Rift, mano. Parece até uma colagem que remete até aos antigos mapas de Tower Defense de Warcraft, sabe qual é? Isso causa uma certa estranheza pra quem joga na primeira vez, e até na segunda, na terceira, demora um pouco pra se acostumar com o arranjo desse mapa, na verdade. Vale lembrar que ele ainda é um modo beta pra League of Legends, feito pra você esquecer do desastre que foi o outro modo beta, o Clash. De volta à fase de planejamento! Mesmo assim, tem alguns detalhes interessantes, pra não dizer bizarros, pra gente prestar atenção nesse modo. Vamos começar pelo bug de cores do Gromp. A Riot escolheu mudar a cor do Sapongo e isso causou um certo bug no momento do surgimento do Gromp. Possivelmente isso aconteceu porque o Gromp pequeno ele é verde e quando ele cresce ele fica marrom. Então seria durante essa transição que a programação não reconheceu a paleta de cores nova do mob, deixando esse bug clássico de sprite dos joguinhos dos anos 90, sabe qual é? O Gromp do lado azul surge na mesma posição que o Gromp do lado vermelho. Isso causa um probleminha geográfico, digamos assim, porque o Gromp deveria sair da casinha dele, um cantinho úmido que ficaria ali na parede, então ele acaba surgindo do chão mesmo, de lugar nenhum, tá ligado? O mesmo problema acontece com os Gromps da bot side. Os lados do mapa não são muito bem definidos. O que eu quero dizer com isso? Em Summoner's Rift, o lado azul é constituído por uma temática de ordem. As torres são paladinos com martelos e o inibidor tem o símbolo de um carneiro, enquanto que o lado vermelho tem o tema de caos e sabedoria. As torres são magos com cetros e o inibidor são corujas. Mas no Blitz do Nexus, mesmo que tenha um pouquinho de harmonia nesse arranjo, ainda assim tá meio misturado. Os dois lados têm corujas como torre da base, por exemplo, e os dois lados também tem torres da jungle com o símbolo do carneiro, então tá uma baguncinha aí, né? Na verdade todo esse modo é uma bagunça, né? A base das duas torres da jungle vieram de uma mesma base de Summoner's Rift, essa daqui. Por que eu sei disso? Porque tem essa referência do antigo item Emblem of Valor na base. O que os programadores fizeram foi só achatar um pouquinho ela pra ela ficar mais baixinha e não deixar tão detonada como tava no Samuel Drift. Samuel Drift. Os Dog do lado azul tem a mesma caverninha da jungle do lado azul de Summoner's Rift. Já os Dog do lado vermelho não tem caverna. Foda quando chove, né, coitadinhos. Mas isso porque a Riot escolheu o mesmo canto da jungle do lado vermelho. Tá vendo essa área levemente mais clara no chão dos Aquâminas? Isso porque ficaria demarcada a área do ninho das Aquâminas e sei lá por que, qual motivo, não colocaram um ninho. A base desse modo não tem shopkeeper, não tem um vendedor, só esses barris, umas armas enferrujadas e um trenó com enfeites de Natal, porque nesse patch é temática de friaca, né, de inverno, então tem que ter enfeites de Natal. Essas armas enferrujadas com baús, ao que parece, são alfanges das águas de Sentina. Isso porque eles aproveitaram o shop... Eu não consigo chamar essa barraquinha do Chaves de shop, mano. Eles reaproveitaram o shop do Blitz do Nexus anterior, que era da temática de águas de Sentina, devido ao lançamento do Pyke e tal. Até o Aran era jogado nas águas de Sentina, daí então eles reaproveitaram esse shop antigo. No meio desses enfeites de Natal, tem o Tibers com gorrinha de Papai Noel. A base sempre te dá o buff Home Guard. Esse era um buff para botas comprado antigamente, lá na Season 5. Existiam outros buffs também, mas depois que estatisticamente todo mundo só comprava esse buff, a Riot tirou todos os buffs de botas do game e ainda implementou o buff Home Guard em Summoner's Rift, Rolling Abyss, Twisted Treeline e agora no Blitz do Nexus. Nesse modo, não tem lâmina, anel e escudo de Dora. No lugar, colocaram lâmina, anel e escudo perdidos de Dora, além do ídolo perdido de Dora, que dão uns buffs um pouquinho melhores. Também, no lugar dos itens de suporte, tem o coração de Targon e medalhão do filósofo. A real é que alguns itens de seasons passadas foram reavivados para se usar no Blitz do Nexus. Isso é a coisa mais legal que fizeram nesse modo, na moral. Antigamente, quando se falava Fon, não era o meme do Yoda, mas sim Force of Nature. E tem viúvas do sufocamento ígneo por aí até hoje no joguinho. Eu sou uma delas. Existe um item exclusivo do Blitz do Nexus, o Bastão Abastada do Bastião, que é uma mistura muito bizarra para você fechar quando você não tem a menor ideia do que você tá fazendo nesse modo.
Os campeões nesse modo sofreram buffs e nerfs específicos. O Nasus, por exemplo, estaca 6 com o sifão ao invés de 3, e 12 quando estaca um mob grande ao invés de 6, enquanto que o Ivern não tem passiva. Olha que bizarro, mano, a Riot obrigou o Ivern a matar os seus amiguinhos da floresta, mano. A partir de uns 4 minutos de partida, acontecem os eventos malucos do Blitz do Nexus, que é totalmente aleatório. Outro evento acontece cerca de 8, 12 e 15 minutos, e aos 18 minutos, se a partida ainda não acabou, os dois Nexus perdem a paciência e caminham em direção ao centro do mapa para resolverem o jogo na porrada. Esses eventos costumam dar uma leve vantagem de localização para quem tá perdendo a partida. Por exemplo, o Bardo Royale costuma ter o seu ponto de fechamento perto da torre de quem tá perdendo, ou então o Timo e o Veigar dos espólios surgem do lado de quem tá perdendo. Apesar dos eventos serem aleatórios, você pode saber qual vai ser o primeiro evento da partida. Ele é revelado durante o banimento e seleções de campeões. Vencendo esses modos garante recompensas aleatórias, como choque de static e escudo GPC. Alguns eventos foram removidos em relação ao Blitz do Nexus antigo, aquele da temática de Águas de Sentina, como tropas amaldiçoadas e bênção da Caitlyn. Bizarramente, justo logo no evento da Friaca, mano, com temática de inverno, Natal e os caralho, não tem evento de guerra de bola de neve. A Riot não tem a menor ideia do que tá fazendo com esse modo, mano. A partir de 4 kills seguidas sem morrer, você ganha o buff em chamas, que te dá ataque speed, AD, AP e regenerações em geral, mas também te deixa mais vulnerável a danos contra campeões e torres. Os emblemas que aparecem antes de começar os eventos têm alguns detalhes interessantes. O Briga por Prêmios, por exemplo, tem a mão Hextech da Vi. O carrinho é igualzinho ao tanque que o Sion vira quando ulta. Na morte súbita, aparece um choque entre as pedras do Nexus e um gume do infinito e uma espada do rei destruído cruzadas. E no Timo dos espólios e nos dois modos do Bardo Royale, aparece eles, los muchachos de la casquita. Exatamente, os caras do capacete. E por último, na falta de um Barão Nashor, o Arauto do Vale faz o serviço. Ele surge em torno de uns 10 minutos e matando ele garante o buff do Baron nos seus minions, além do olho do Arauto para você invocar. Aí já é o Arauto do Nashor, não é o Arauto do Vale. Galera, era isso. Se você notou mais alguns detalhes bizarros desse modo, coloca aí nos comentários que vai ser bem da hora ler. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.